dia 91! Vamos hoje para mais uma aula e hoje é continuação da última aula que nós tivemos, que era sobre gráficos, lembram? Nós aprendemos até a última aula função linear, ou seja, era uma função do primeiro grau. Como que é a função do primeiro grau? Só lembrando aqui, a função do primeiro grau, ele tem os dois termos, onde a letrinha não tem nada aqui em cima, tá vendo? Olha, então ela é do primeiro grau, que quando não tem nada tem um invisível, né? Então ela é do primeiro grau aqui. Hoje nós vamos aprender uma função do segundo grau, onde o gráfico, que antes era uma reta, hoje não vai ser uma reta mais, ele vai ser bem diferente, vai ser uma parábola na verdade. Nossa, o que é parábola? É quando ele é uma curva, né? Assim, ó, o espaço aqui está pequeno, ele é uma curva, ele pode ser assim ou pode ser assim, isso é uma parábola. Mas vamos voltar aqui agora. O nome é, então se você vê em algum livro, nossa, função quadrática, o que é isso? É a mesma coisa que função do segundo grau. Então, função quadrática ou função do segundo grau. E ela é escrita dessa forma aqui, ó, onde temos o termo, são três termos, onde tem o termo A, o termo B e o termo C. São três termos, sendo que o A, o B e o C, eles pertencem aos números reais. Mas o A não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. Ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 3. O A só não pode ser zero, tá? E o B e o C, professora, pode? Pode. O B pode ser 0, o C pode ser 0, mas o A nunca. Então, presta atenção aqui um pouquinho, ó. O prof pôs aqui que o A nunca pode ser, ele tem que ser diferente de 0. Exemplo, eu tenho aqui os três termos, ó. O termo A, o termo B e o termo C. Então, aqui, ó, termo A, termo B, termo C. Como? Aqui, tem os três termos, tá? O termo A, ele é sempre quem tem o elevado ao quadrado. Então, sempre vai ser o A. O B é quem tem a letra sem nenhum número em cima. E o C é o número sozinho. Ou seja, nesse caso aqui, quem que é o termo A? Que número invisível que existe aqui na frente? 1. Então, o A é 1. O B, quem que é o B? É o número que está na frente do X. Quem que é o B? Menos 5. Então, menos 5. Quem que é o C? É o número que não tem letra, é o número sozinho. Ou seja, nesse caso aqui, o 6. Então, cada caso vai dar um número, tá? Cada situação é cada situação. Exemplo B. No exemplo B, ó, o termo A é este, o termo B é este e o termo C é esse. Ele está já em ordem, está organizado. Então, aqui, ó, quem que é o termo A? A letrinha não vai junto, só o número. O termo A é o 2. Então, o A é o 2. Quem que é o B? 8. Quem que é o C? Neste caso aqui, é o 8, que os dois são iguais. Quando acontecer isso, quando a função for do segundo grau, então você vai olhar. Tem o 2 em cima? Opa, é uma função quadrática ou função do segundo grau. Quando acontecer isso, em relação a isso aqui, o gráfico vai ser sempre uma parábola, não vai ser reta como você tinha feito. Agora ele vai ser uma parábola, ou para cima ou para baixo, né? Ou para cima ou para baixo. Então aqui, ó, os dois casos, vai ser assim ou assim. Como que eu sei quando vai ser para cima ou como que eu sei quando vai ser para baixo? Primeira coisa, você vai olhar o termo A.
O termo A, se ele for positivo, vai ser para cima. Se o termo A for negativo, vai ser para baixo. Então vamos supor que aqui, ó, se aqui fosse negativo, eu já ia saber que o gráfico vai dar para baixo, tá? Esse é um dos dois casos. Aí, vou apagar aqui, é só para você entender outra coisa aqui agora. Que eu falei que o termo A não pode ser zero. Então, mas podia ter assim, ó, por exemplo, x², esse é um exemplo, menos x. Outro exemplo, b, menos 2x² mais, vamos pôr aqui, ó, mais 8. Então, vamos lá. Nesse caso do A, quem que é o A? Aqui, o termo A sempre é quem tem o quadrado. Então, nesse caso aqui vai ser 1. Quem que é o B? O B é sempre quem tem a letrinha, certo? O B, então, vai ser menos 1. E quem que é o C? Eu tenho C aqui? Não, eu não tenho C. Quando eu não tenho, é 0. O B e o C, lembra que eu falei que o B e o C pode ser 0? Só o A que não pode? Então, o C é 0. Aqui, exemplo B. No exemplo B, quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? O A, no caso aqui, menos 2, que é sempre quem tem o quadrado. Então, menos 2. O B é quem tem a letra. Tem alguém com letra aqui? Não. Então, vai ser 0. Quem que é o C, no caso aqui? 8. Tranquilo até aqui? Beleza, né? Essa é a primeira parte, nós vamos fazer a segunda daqui a pouquinho. Aguenta aí, firme!